O som do papel sendo rasgado ecoou pelas paredes de vidro do Grupo Amaral como se fosse o último suspiro da dignidade de Valmir, e naquele instante, o mundo que ele construiu sobre mentiras e bajulação desabou aos seus pés de forma irremediável. A demissão não foi um processo civilizado, foi um massacre público. Um espetáculo de humilhação onde cada palavra de desdém do RH parecia um prego sendo martelado no caixão da sua carreira meteórica, deixando-o ali paralisado, sentindo o suor frio escorrer pelas costas enquanto o ódio começava a cozinhar dentro de suas entranhas. Ele olhou para a caixa de papelão em suas mãos, cheia de tralhas inúteis, e sentiu uma vontade visceral de quebrar tudo, de voar no pescoço daqueles engravidados que agora o olhavam como se ele fosse um lixo radioativo descartado no meio do saguão. Valmir caminhou até a saída sentindo o peso do fracasso, mas o que realmente corroía seu fígado não era a perda do bônus ou do cargo de confiança. Era a percepção nítida de que ele havia se tornado um nada, um zero à esquerda que seria esquecido antes mesmo do elevador chegar ao térreo. Enquanto isso, em um escritório luxuoso do outro lado da cidade, o clima era de uma frieza cirúrgica, onde Zilá encarava o advogado com olhos que mais pareciam duas frestas de aço, prontos para cortar qualquer um que ousasse dizer que ela sairia daquela união de mãos vazias. Ela não queria apenas o que era justo, ela queria o que era excessivo, queria cada centavo, cada imóvel, cada resquício de patrimônio que pudesse arrancar daquele casamento que se tornou um fardo insuportável ao longo dos anos. O advogado falava sobre leis, cláusulas e jurisprudências, mas Zilá só conseguia pensar no sabor da vingança, no prazer de ver o marido reduzido a pó enquanto ela desfilava com a fortuna que ajudou a proteger com unhas e dentes. Ela detalhava cada deslize dele, cada falha moral, transformando anos de convivência em um dossiê de guerra, deixando claro que não haveria acordo amigável, pois ela estava ali para destruir, para saquear e para garantir que ele terminasse seus dias na mais absoluta miséria emocional e financeira. A tensão se espalhava como um vírus, alcançando a casa de Janete, que caminhava de um lado para o outro com o coração martelando contra as costelas. Uma angústia sufocante que a impedia de respirar direito. O pensamento em agrado era uma ferida aberta. Ela sentia no fundo da alma que algo estava errado. Um pressentimento sombrio que sussurrava em seu ouvido que o perigo estava à espreita, pronto para dar o bote. Janete olhava para o telefone esperando um sinal, uma mensagem, qualquer coisa que dissipasse aquela sombra que parecia envolver o destino de agrado. Mas o silêncio da casa era interrompido apenas pelo som de sua própria respiração ofegante. Ela se perdia em devaneios catastróficos, imaginando o pior, sentindo uma culpa corrosiva por não ter feito mais, por não ter impedido o que quer que estivesse acontecendo naquele exato momento. Longe dali, a humilhação de Valmir ganharia contornos ainda mais perversos, transformando sua tarde de derrota em um inferno pessoal que nem o seu pior inimigo poderia prever. Ao chegar em casa mais cedo, movido pelo desespero da demissão e pela necessidade de encontrar algum conforto nos braços de Irene, ele se deparou com o silêncio sepulcral do apartamento, um silêncio que foi brutalmente interrompido por um riso abafado vindo do quarto principal. O sangue de Valmir ferveu instantaneamente, subindo para a cabeça com uma pressão que fazia seus ouvidos zumbirem. Ele caminhou lentamente, cada passo parecendo durar uma eternidade, enquanto a traição se materializava diante de seus olhos antes mesmo dele abrir a porta. O flagra foi como um soco no estômago que tirou todo o seu ar. Irene e Adilson entrelaçados na cama que ele pagou com o suor de seu trabalho agora perdido, em uma cena de devassidão que fez o mundo de Valmir girar. O ódio que ele sentiu no Grupo Amaral era nada perto da fúria assassina que tomou conta de seu ser ao ver o deboche estampado no rosto de Adilson e o susto fingido de Irene. Ele queria gritar, queria avançar sobre os dois e transformar aquele quarto em um cenário de guerra, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, transformando-se em um rosnado animal enquanto ele assistia à ruína completa de sua vida doméstica. Não havia mais volta. O respeito tinha sido enterrado sob lençóis sujos e a promessa de fidelidade tinha se tornado uma piada de mau gosto contada por dois amantes sem escrúpulos. Valmir percebeu que enquanto ele se matava de trabalhar para manter o luxo daquela mulher, ela o apunhalava pelas costas com a precisão de uma assassina profissional, rindo de sua estupidez nos braços de um sujeito que ele sempre desprezou. Enquanto o confronto doméstico escalava para um nível de baixaria sem precedentes, com gritos que podiam ser ouvidos do corredor e insultos que rasgavam a alma, Zilá decidia que era hora de confrontar Alaor. Ela não foi até ele para conversar, ela foi para cobrar, para exigir uma reparação que ia muito além do dinheiro. Zilá invadiu o espaço de Alaor com a fúria de uma tempestade.
despejando sobre ele anos de frustrações e segredos guardados que agora serviam como munição pesada. Ela o encurralou contra a parede, apontando o dedo com uma autoridade que emanava poder e ódio, exigindo que ele pagasse pelo silêncio dela, pelos erros cometidos no passado e pela cumplicidade que agora ela se recusava a manter de graça. Alaor tentou argumentar, tentou usar seu charme habitual para acalmar a fera, mas Zilá não estava ali para ser seduzida. Ela queria sangue. Queria ver o desespero nos olhos dele ao perceber que ela detinha as chaves de sua destruição. A discussão foi feia, carregada de ameaças veladas e revelações que faziam a estrutura daquela família tremer. Uma troca de farpas onde a ética não tinha lugar e a única lei era a do mais forte. Zilá deixou claro que se ele não cedesse às suas exigências, ela abriria a boca e transformaria a vida dele em um circo de horrores, expondo cada podre que ele tentou esconder sob o tapete da hipocrisia social. O clima era de guerra total, um xeque-mate onde Alaor se via sem saída, acuado por uma mulher que não tinha mais nada a perder e que encontrava no caos a sua única forma de sobrevivência. No entanto, o verdadeiro horror ainda estava por vir, escondido nas curvas sinuosas de uma estrada deserta onde o destino decidiu cobrar seu preço mais alto. João Raul dirigia com pressa, o coração apertado por uma premonição que o perseguia desde o amanhecer, quando de repente, seus olhos focaram em algo que fez seus pulmões travarem. O brilho do metal refletido pelo sol da tarde indicava que algo terrível havia acontecido. Ao se aproximar, o desespero tomou conta de cada fibra de seu corpo. A moto de agrado estava ali, tombada na lateral da pista, com as rodas ainda girando lentamente no vácuo de uma tragédia recém-ocorrida. João Raul freou bruscamente, saltando do carro antes mesmo dele parar totalmente, correndo em direção aos destroços com um grito preso na garganta que rasgava o silêncio do asfalto. Ele olhava ao redor, procurando desesperadamente por qualquer sinal de vida, por um movimento, por um pedido de socorro, mas o que encontrou foi apenas o rastro de um acidente brutal que parecia ter selado um destino sombrio. Onde estaria Agrado? Teria o corpo sido lançado para longe, ou estaria ele ali, escondido sob a vegetação, esperando por um resgate que talvez chegasse tarde demais? O desespero de João Raul se transformou em uma agonia palpável, um terror que paralisava seus movimentos enquanto ele percebia que a vida de quem ele mais amava agora pendia por um fio de cabelo em uma estrada esquecida por Deus. O que será que João Raul vai encontrar ao descer aquele barranco? E qual será o preço de sangue que todos terão que pagar por essa sequência de traições e acidentes que parece não ter fim?